No dia 25 de julho, Mercúrio ingressa no analítico, crítico, detalhista, apegado aos detalhes e perfeccionista signo de Virgem, impactando mente, comunicação, mídia e muito mais. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. E Mercúrio representa, além da comunicação, do pensamento, da mente, da fala, da escrita, mas também trânsitos, tudo aquilo que circula informações, circula mensagens, tem a ver com Mercúrio e é representado e regido por ele. E, portanto, tem a influência, Sente a influência quando ele está ingressando em algum signo. E é por isso que o Mercúrio é importante. Apesar de ser muito rápido, a gente tem que se atentar cada vez mais porque, de certa forma, ele traz muitas ativações, traz muita coisa que a gente precisa captar. O Mercúrio também representa a troca, Então, ele está muito ligado a essa energia que vem e que vai, as pontes nesse sentido que ele faz. E também a ligação entre os mundos. Quando a gente trabalha o Mercúrio, a gente pode captar informações de outros planos, de outras frequências, vamos falar assim, para a gente aproveitar isso no nosso dia a dia. Mas para isso eu sempre falo, preciso ter uma certa receptividade para captar essas mensagens. Pela tradição romana, ele era filho de Júpiter e Maia, então representava as mensagens por conta da velocidade. E sempre que tinha alguma necessidade, era Mercúrio que entregava as mensagens, tanto para os deuses quanto para os humanos, Então ele tinha essa habilidade, é por isso que é representado, com as sandálias ali que tem uma asinha, sandálias aladas, que ele representando a velocidade. Então Mercúrio também tem a ver com os pés, com as mãos. Por isso está atrelado a esse deslocamento rápido. Ele era encarregado de levar as mensagens e fazia com rapidez, com bastante maestria, Para a sabedoria grega era Hermes. Então também representava a mesma coisa para aquele povo, Então é uma interpretação diferente. A tradição romana, que é a última que a gente herda pela astrologia, utiliza o nome de Mercúrio, mas a ideia era a mesma, Mercúrio era filho de Zeus. Similar também de outros povos, como Tote para os egípcios e também para o orixá Exu, exatamente, Porque o orixá Exu é o responsável pela comunicação, então tem uma espécie de uma sincronicidade. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa, porque orixá é orixá, vamos respeitar, mas tem uma similaridade muito próxima com essa energia e principalmente porque pela cultura, das tradições de matriz africana, tudo que se faz primeiro com o Exu. O Exu é que faz a comunicação, ele é que faz o movimento, tudo começa por ele. Os antigos iorubás até diziam que não se chega ao Olodumare a não ser por Exu. Ele é o mais próximo das pessoas, o orixá mais próximo que a gente tem e é muito importante trabalhar isso. Então Mercúrio, de certa forma, tem uma proximidade muito grande com esse orixá, assim como com o Tote para os egípcios e assim também como o Hermes da tradição grega. Ele é sempre visto carregando um caduceu também, que representa ali as mensagens, mas que muitas vezes a gente vê ali duas serpentes entrelaçadas e que chegam ao ápice. Representação, inclusive, da famosa energia Kundalini, que vai subindo ali a partir dos chakras e chega no chakra coronário. O caduceu é um símbolo muito importante que traz essa espécie de entrelaçamento, Então a gente tem que pensar a serpente dual, o que representa o Mercúrio de Virgem e o Mercúrio de Gêmeos, por exemplo, e ela vai se entrelaçando até que chega ao topo da cabeça, o chakra coronário, e lá em cima tem uma esfera de ouro e com as asas, saindo dessa esfera representando que ali se chegariam a algo mais alto, mais elevado, desenvolvido. Então, por isso que o Mercúrio é tão importante, E às vezes a gente, até aqui no canal, fala pouco por conta de outros movimentos mais intensos, mas é muito importante a gente entender o Mercúrio, porque tudo que a gente fala,
tudo que a gente faz, as trocas, as mensagens, tudo que é levado e trazido está representado por esse Mercúrio. A energia de Virgem traz para ele um tom crítico, sincero, que pede muitas vezes apego ao detalhe, que a gente preste atenção nas coisas. Às vezes a gente pode se perder nesse detalhe. É extremamente crítico. Ou seja, nos próximos dias, enquanto durar sua permanência pelo signo de Virgem, a tendência é que essa visão mais analítica e que está ali com atenção máxima para os detalhes, ela se sobressaia e a gente fique cada vez mais restrito ou limitado, por assim dizer, a essas coisas mais técnicas, porque o Virgem ele é um signo do elemento terra muito voltado para essas questões. Ele traz um certo ceticismo, né? É como se a gente precisasse ver para crer, colocar tudo à prova, mas é uma energia muito favorável para aprendizado, para a gente aprender as fórmulas, as rotinas, absorver o conhecimento de uma forma um tanto quanto de listagem para a gente aprender cada vez mais. Então, nos estudos, o que é algo muito importante, porque ele representa também essas questões de habilidades técnicas, do conhecimento. Vamos lembrar, eu falei da ponte entre os mundos, né? Não só nesse sentido, mas faz também a ponte entre o conhecimento, entre aquilo que a gente pode aprender e como a gente pode aproveitar. E ele vai permanecer no signo de Virgem até o dia 14 de agosto, porque muito em breve vai iniciar seu movimento retrógrado, né? Voltando mais uma vez para Leão no dia 14, depois recupera o movimento direto e entra novamente em Virgem no dia 9 de setembro. Então é um período que ele vai ficar indo e voltando, né? É a segunda retrogradação do ano e a gente vai falar um pouco mais sobre. Mas já fiquem aí com as antenas ligadas, as anteninhas de Mercúrio ligadas, porque a gente vai precisar, né, passar por mais uma retrogradação. E sempre que acontece isso, a comunicação é afetada, os meios de comunicação, a mídia em geral, né, as tecnologias, os trânsitos, as viagens parece que sofrem muito atraso. Então esses são os efeitos aí que a gente tem que prestar atenção e já fica aqui o alerta, né? E quem tem Mercúrio em Virgem no mapa natal precisa ter uma atenção, principalmente essa fala que pode ser muito crítica a uma mente que busca sempre as ideias úteis, então faz sempre aquilo que acha que é necessário. Às vezes falta uma criatividade, vai seguir aquele roteiro, aquela listagem de tarefas muito bem elaboradas e esquece que muitas vezes é preciso um brilho a mais, né? Um toque ali criativo, um toque de inspiração que pode ser mais subjetivo, porque se ficar só aquela coisa chapadinha ali, pode ser que vai fazer a parte técnica muito legal, mas às vezes pode faltar esse tempero a mais aí no mental. O signo de Virgem que traz uma exigência também para aquilo que é dito. Então na fala existe uma preocupação, às vezes uma insegurança em falar. Eu costumo dizer que o Mercúrio em Virgem, ele só vai falar quando ele tem certeza. Então ele estuda, absorve uma quantidade enorme de informação para que quando ele fala ele tenha certeza, ele tenha um domínio daquilo que ele está falando. E eu sei disso de experiência própria. Mas o importante é entender que é preciso fazer essa listagem, é preciso organizar. O Mercúrio em Virgem se beneficia muito de práticas de meditação, de leitura, de coisas que ajudem a organizar o pensamento. Porque esse pensamento, se ele for difuso demais, né, se ele for caótico demais, o Mercúrio vai ter dificuldade em trazer uma certa segurança. E como ele tem um ceticismo, né? Ele desconfia, não é que ele desconfia, mas ele quer colocar tudo à prova. Vou dar um exemplo pessoal de novo. Quando eu comecei a estudar astrologia, eu queria meio que provar que não funcionava. E aqui tô eu, né? Com esse canal, etc., fazendo um monte de coisa. Mas enfim, eu fui por esse lado. Eu sempre vou por esse lado. E esse posicionamento de Mercúrio é muito positivo porque ele não abre mão da dúvida. O Virgem é uma energia mutável, então ele está sempre mudando de ideia, mudando de forma prática de ideia, né? Não é só o pensamento em si, mas muda toda uma concepção. E às vezes a gente entra numas ciladas
de que quer, né, tem que começar tudo de novo. Ah, então eu estava errado sobre essa vírgula, o apego ao detalhe, então eu preciso refazer tudo isso aqui. Eu não tinha tanta certeza sobre isso. Então é dúvida atrás de dúvida atrás de dúvida, o que pode ser muito benéfico para ampliar o aprendizado, mas é uma armadilha para quando você precisa expor alguma coisa, né? Para quando você precisa falar a respeito e mostrar o conhecimento. Aquela pulguinha atrás da orelha pode ser ali o ponto em que vai derrubar, né? Causar todo um movimento ali em cascata de dúvida e de insegurança, aí acaba paralisando esse tema. Então é muito importante estudar bastante, mas também entender que há um limite, né? O perfeccionismo de virgem pode atuar aí, daí não se sai mais. Por isso é importante ir trabalhando e desenvolvendo, tendo consciência sobre. E se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, o link para me chamar no Zap, marcar sua consulta, fazer seu mapa natal, começar essa jornada pela astrologia, tá na descrição. Não fica perdendo tempo, porque a agenda de agosto já está praticamente preenchida e logo eu vou abrir de setembro. Então aproveita aí e vamos começar logo essa jornada de autoconhecimento. Vamos dar uma olhada agora na mandala para a gente ver quais os outros potenciais precisam ser considerados. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento que Mercúrio ingressa no signo de Virgem, acontecendo no dia 25 de julho, às 19h41 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para Contagem. Mercúrio já a 0 graus de Virgem, né, acabando de ingressar no signo, e além da energia de Virgem, que pede, né, atenção ao detalhe, traz um tom crítico, né, por conta da energia que é para aprimorar, para corrigir, para consertar aquilo que não está funcionando direito. Por isso, normalmente traz essa análise, né? Traz essa atenção que é para focar naquilo que não está bom. Então é muito analítico. A crítica, que vai ser um tema que nós vamos trabalhar durante um tempo agora com esse Mercúrio em Virgem, que é o segundo signo regido pelo Mercúrio, né? O outro signo é Gêmeos, mas em Virgem, por ser do elemento terra, imutável, também está sujeito ali à dualidade, né? Então é similar ao que acontece a Gêmeos. Só que é uma mudança diferente. O Virgem tende a ser mais cético, né? Tende a vivenciar as coisas com o pé no chão, com foco na realidade, com um certo pragmatismo. Traz também a necessidade de organização dos pensamentos, das ideias, né? Da comunicação, da fala, criando uma espécie de lista de tarefas, né, para realizar, para transmitir as mensagens necessárias. O detalhe é que Virgem tende ao perfeccionismo, né? As ideias que muitas vezes acha que são ali ideais de perfeição e que fica perseguindo isso até que não dá mais conta, né? Então nunca termina as coisas, nunca faz as coisas porque nunca tá bom o suficiente. Sempre pode melhorar, sempre pode aperfeiçoar e assim vai, né? Tendendo ao infinito. Por isso é uma energia desafiadora de trabalhar nesse sentido. Traz uma sinceridade maior também, e é o que eu sempre falo da crítica, né? A crítica precisa ser pensada, porque o objetivo dela, muitas vezes, é apontar caminhos para melhorar. Só que para isso é preciso que quem ouve a crítica esteja receptivo, porque senão vira só um bando de gente reclamando o tempo todo das insatisfações aí geral da vida, e isso é o que mais tem no mundo. Gente para apontar erro, para reclamar. O ideal então é pegar essa energia e aplicar, porque o objetivo dela é ser útil, né? É transmitir as mensagens de forma útil e que a partir dali traga o aprimoramento ou conserte alguma coisa que não está funcionando muito bem, mas o objetivo é esse. Só que para isso é preciso ter um certo tato aí com essa exigência, né? E com essa mente crítica. O detalhe é que no ingresso o Mercúrio desenha uma quadratura com Marte, né? Uma tensão. Marte que vai estar passando no signo de Gêmeos, né? Tem um vídeo aqui no canal falando a respeito também desse movimento, mas traz a quadratura, traz a tensão. Então é um incômodo. O mental ali, durante o período que ele vai permanecer no signo de Virgem, até o dia 14 de agosto, quando ele vai reingressar em Leão,
em movimento de retrogradação, vai estar acelerado por esse Marte. Então é uma mente mais rápida, uma fala mais rápida. E essa tensão, se a gente não souber trabalhar ela positivamente, porque o Marte traz uma aceleração, pode causar até mesmo conflitos, né? Ideias, falas que geram uma resposta combativa do outro lado. O ideal é que a mensagem seja transmitida de uma maneira que alcance, que realize, porque a gente está falando de um signo que é para ser útil, para servir, mas ali a energia de realização, de fazer as coisas acontecer do Marte. Por isso é muito importante não só captar essa energia do signo de Virgem, mas como também usar favoravelmente a energia de Marte, que é para realização, que é para tomar atitude. As ideias, os pensamentos, aquilo que precisa ser comunicado, né? A busca por soluções precisa ser trabalhada na prática também. Precisam de atitude para realizar, para fazer acontecer. E disso depende também a energia, né? Isso vai ser o incômodo que nós vamos sentir. Então, às vezes vai vir as ideias, a gente vai captar as mensagens, mas muitas vezes a gente vai querer entrar nessa pilha também de fazer a coisa acontecer com uma certa aceleração, né? Com uma certa celeridade, querendo que as coisas aconteçam para ontem. O signo de Virgem também é conhecido por trazer uma questão de tempo, que é sempre aquela sensação de que não há tempo suficiente. Então, esse é também um pensamento que a gente vai ter que lidar durante esse período, principalmente por conta dessa aceleração de Marte. Não bastasse o Marte, ele também vai estar se afastando da quadratura com Urano que ainda está ali com a energia de Algol, né? Então, por mais que a estrela fixa a gente não considere outros aspectos como quadraturas e oposições, o Urano ainda está conjunto ao Algol e fazendo essa quadratura com o Mercúrio, ou seja, influenciando também nisso, causando rupturas, trazendo ideias transgressoras, rebeldes, né? De muitas vezes ali de inovação, de transgressão, de ir além de utopias, mas que se manifesta com uma certa imprevisibilidade. Então é necessário lidar com isso também, além da influência de Algol, que indiretamente vai influenciar no Mercúrio. Então é por isso que a gente precisa compreender muito a energia de Algol, né? Porque a partir dali a gente consegue entender melhor também essa influência que ele vai trazer, que essa estrela fixa está trazendo também para o Mercúrio. Então é muito importante entender esses pontos para a gente trabalhar legal esse período. O ascendente cai a 2 graus de Peixes, né? Mostrando que o Peixe está na oposição do signo de Virgem. Se Virgem se perde no detalhe, o Peixes é o oceano quase infinito de possibilidades, e isso também pode trazer a sensação de que se perder no todo, né? Se o Virgem faz do detalhe o todo, o Peixes faz do todo o detalhe. Ao mesmo tempo, também pode ser trazido a sensibilidade, a empatia, a compaixão, o amor incondicional para lidar com esses temas mentais, né? Com esses temas da comunicação, que envolve também trocas, né? Envolve contatos, aquilo que, né, é trazido e levado, né? O Mercúrio, ele faz a ponte, né, entre os mundos e entre as pessoas, fazendo essa conexão, fazendo essa troca e a partir dali estabelecendo relações que podem ser, né, de tendência mutuamente benéfica. Com amor incondicional, a gente pode olhar por esse lado e aplicar isso na comunicação, ajudando inclusive a não ser muito combativo na crítica. O risco nesse período é que a crítica saia como uma pedrada. Então, complementando com essa energia do Peixes, é possível dar uma suavizada aí. Lá no meio do céu, a 2 graus como bússola, aparece o signo de Sagitário. Então a gente está falando agora de um signo que pede ampliação dos horizontes, que para lidar com os temas de Mercúrio a gente não fique restrito aos entornos, aquilo que é muito normal, conhecido, padrão. É preciso ir além, é preciso olhar mais longe, é preciso otimismo, fé no sentido de acreditar em si, no que está sendo feito, né? Na mensagem que vai ser transmitida durante esse período para favorecer, para trazer essa ampliação e não cair na cegueira, na miopia do Sagitário e, de certa forma, no fanatismo que ele pode trazer. Então, quanto mais amplo for esse horizonte
expandindo a mente, né, para carreira, vida pública e profissão, mas também para todos os outros temas, a gente enxerga de uma outra forma. Então não fico mais tão restrito àquela visão crítica do signo de Virgem e, portanto, aumentam as chances de que as mensagens que eu passar nesse período sejam recebidas positivamente do outro lado, que possam causar a realização de algo, mesmo lidando com os resultados imprevisíveis ali do Urano, né, das tensões ali com Urano e Marte. Para aproveitar nesse sentido, é preciso ter uma visão mais ampla. Entender que o Mercúrio, né, é muito importante para a astrologia, como eu falei lá no início, né? Coloquei a visão da sabedoria grega para a gente entender de onde vem, né, parte dos significados que são utilizados na astrologia, mas que vai muito além de simplesmente um ponto ali que representa algo, né? Que a gente tem a capacidade de captar coisas. É a partir do Mercúrio que a gente aprende, a partir do Mercúrio que a gente comunica e que a gente usa esse planeta para a astrologia que representa essas faculdades mentais para entender e interpretar o mundo. Então, quanto mais ampla a gente faz esse movimento de abertura, mais a gente consegue absorver, compreender e aprender e usar a nosso favor. Então, isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para todo mundo durante esse período. A mandala mostrou que a gente tem lá a quadratura com Marte, o que vai acelerar bastante, como eu falei, o pensamento, né, a comunicação, traz uma fala mais aguerrida. Então, a crítica, gente, é preciso ter uma atenção especial. E isso não é só as pessoas que têm o Mercúrio em Virgem, porque esse é um movimento que nós seremos influenciados na coletividade em geral. Então, às vezes, a crítica vai sair como uma pedrada e essa pedrada pode gerar uma resposta combativa. Por isso é importante. Eu sempre falo isso, mais uma vez, de experiência própria. A crítica, ela só é útil, a energia de Virgem é para utilidade, então mantenha isso em mente, quando ela é bem recebida. E para ela ser bem recebida, tem que ter receptividade do outro lado. Porque se você está criticando, e a pessoa ali, principalmente nas relações, tá? E a pessoa não tem essa abertura, não te deu essa abertura, vai gerar um incômodo. E durante esse período uma resposta, né, combativa. Às vezes o Marte ali vai rebater isso, né, vai cortar ali a linha de raciocínio e vai ser de uma forma mais grosseira, por assim dizer. Ou às vezes também aquela estranheza do Urano que também está em quadratura com o Mercúrio. Então vale a pena refinar um pouco. Às vezes a gente quer falar as coisas, mas a gente não sabe muito bem como. E tudo pode ser dito desde que a gente saiba expressar. Às vezes aquele pensamento ali que veio, uma ideia crua, né? A gente coloca no papel, escreve, fala em voz alta e vai elaborando aquilo ali para quando chegar e falar com quem precisa ouvir ou apresentar algum trabalho ou qualquer coisa nesse sentido, tá mais elaborado e não causa aquela sensação de que a crítica veio daquele jeito, né? Um soco ali na boca do estômago que deixou, né? Que desceu. O soco desceu. Um soco ali na boca do estômago que gerou aquela sensação ruim. Por isso é importante também fazer isso. Pensar que a energia principal é para ser útil, que é para fazer as coisas aprimorarem ou consertar aquilo que não está funcionando. Só que para isso tem que ter receptividade, senão não adianta. Né? É como a gente faz diariamente, a gente reclama de uma série de coisas, né? O Brasil tem Sol em Virgem, o Mercúrio também está em Virgem, então a gente naturalmente é muito crítico e reclamão. Só que isso dificilmente resulta em alguma coisa. Vai resultar em alguma coisa quando alguém pega ali, arregaça as mangas, vai lá e faz e tenta resolver a coisa. Mas se a gente olhar a grosso modo, as pessoas ficam só metendo o pau mesmo, não querem saber. Ah, isso é ruim, isso não sei o que, é um absurdo, e não sei o que. E no fundo, isso não leva a lugar nenhum. Então a crítica, quando ela é muito bem direcionada e quando ela tem receptividade do outro lado, ela vai ser muito útil. Com o Mercúrio, a gente precisa prestar atenção nisso, assim como também a gente precisa considerar os temas mentais, né? A saúde mental, que eu falo às vezes aqui no canal, é muito importante. Então a gente tem que dar uma filtrada, né? Vamos pensar, o Virgem tem um certo tom de higiene, então a gente precisa dar uma higienizada no pensamento, deixar muita coisa de fora, fazer uns filtros aí,
né? Pensar mesmo, isso aqui é útil, né? Ter essas ideias é útil. Parece meio, né, analítico fazer isso, porque o Mercúrio em Virgem, então a tendência é sempre pensar assim. Mas é mais ou menos isso, né? Eu preciso mesmo consumir esse tipo de conteúdo, eu preciso mesmo desse tipo de ideia, eu quero mesmo estar exposto a esse pensamento, a essas coisas que estão falando aí, por aí vai, né? A gente tá saindo agora ali do período em que Algol estava ativado, e vocês viram lá na mandala que a influência de Algol ainda permanece, e no Mercúrio, que representa a mente, né? Então o Algol suga a luz, né? Suga e causa ali uma sensação de que a gente está descabiciado, perdeu o juízo, perdeu a cabeça, por assim dizer. Então é muito importante olhar para esses temas e parar, respirar, trazer uma limpeza mental, não, jogar muita coisa fora. Porque o volume massivo de informação também desorienta, né? Se antes a gente ficava perdido por conta da ignorância, de não ter acesso à informação, hoje é o contrário, a gente tem tanta informação que continua perdido e ignorante. Então vale a pena fazer esse filtro, vale a pena jogar muita coisa fora, olhar para o estado mental, porque é algo muito importante, né? O burnout, que é um termo bonitinho aí para estafa mental, tá logo ali. E a gente precisa cuidar da nossa mente, porque se a gente não fizer, né, digam aí vocês, ninguém mais vai fazer. É o que eu sempre falo. Então a gente tem que se colocar em primeiro lugar e zelar pelo mental. Assim também como por aquilo que a gente fala, porque a fala tem uma importância muito grande, porque as coisas, muitas vezes, como a gente fala pra caramba, né, até tira um pouco dessa força, mas muita coisa que a gente fala tem poder, se a gente souber silenciar nos momentos, né? Muita gente fala assim, eu não consigo as coisas, mas é porque tá sempre falando ali sobre planos, sobre os objetivos, e nisso, né, ali tem um monte de influência e claro que não vai dar nada positivo, mas se a gente souber silenciar nos momentos certos e usar esse poder da fala de forma positiva, a gente vai ver que tem uma importância sim. Eu falei dos Yorubás no início, mas é isso também, né? Aquilo que você fala tem uma importância muito grande. E não só os Yorubás, mas diversas tradições. A tradição egípcia também fala sobre isso, da importância do silêncio e da importância da gente escolher e filtrar muito bem aquilo que a gente fala. Mas por que você está falando disso tudo? Isso tudo é o Mercúrio. Então vocês acham que o Mercúrio é brincadeira? Que o Mercúrio é só para fazer piadinha de Mercúrio retrógrado? Foi culpa do retrógrado. Não, é um nível muito mais elevado que a gente pode ir. Principalmente porque ele forma uma quadratura com Urano. E Urano é tido como uma espécie de uma oitava acima de Mercúrio, como se ele fosse um Mercúrio, um super Mercúrio, né? Um Mercúrio elevado à terceira potência, por assim dizer. E a partir dali a gente pode captar e acessar uma série de coisas, só que para isso é preciso ter saúde mental e espaço para absorver tudo isso. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal, com mandalas exclusivas, mandalas antecipadas, custando menos que um cafezinho, né? Uma ajuda solidária, eu gosto sempre de lembrar, ajuda quem pode, ajuda quem quiser e quem não puder ou não quiser, continue assistindo os vídeos, comentando, compartilhando, deixando o like, fortalecendo da maneira que pode, porque é muito importante. O Astro Libertação só existe porque vocês abraçaram esse canal. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.